Bom dia, turma, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, tá? Na semana passada, de repente, rolou o decreto de que seria feriado, né? E aí calhou que nós não tivemos a aula de semana passada, porque seria numa quarta-feira, que foi justamente o primeiro dia que rolou o feriado. E o sétimo ano B seria na quinta-feira, que foi o dia que também era feriado, né? O feriado foi quarta, quinta, sexta e ontem, segunda-feira, tá? Então, vamos dar continuidade no tema no dia de hoje. Na última aula, nós falamos um pouco sobre populações. Eu fiz até uma live, né, para comentar com vocês como que rolava o cálculo do crescimento populacional, enfim, isso aí. Hoje nós vamos falar sobre os fatores que influenciam no crescimento populacional, né? Porque uma população ela cresce até certo ponto, ela nunca atinge tipo, um valor gigantesco. Senão, vamos imaginar, por exemplo, pombo, sei lá, aumenta o número de pombos na rua, aumenta, mas chega uma hora que para, porque senão ia ter tipo pombo a rodo na rua, né? Ter milhares de pombos na rua. Então, sempre tem alguns fatores que limitam o crescimento de uma espécie, tá? E aí a gente vai ver um pouco sobre eles. Primeiramente, nós precisamos, antes de mais nada, falar sobre os dois tipos de fatores que existem em um ambiente: os fatores bióticos e os fatores abióticos. Os fatores bióticos são todas aquelas coisas que têm vida. Os seres vivos de modo geral, bactérias, fungos, plantas, animais e etc. E aí essa questão dos fatores bióticos vai fazer com que haja um limite do crescimento populacional. Por exemplo, a densidade, que é a taxa de ocupação de uma área. Tipo, quanto mais animais eu tiver, mais área ocupada eu vou ter, óbvio. E aí chega uma hora que não existe mais área disponível para que seja ocupada. Se não existe mais área disponível, não vão nascer novos filhotes, não vai haver acasalamento. Porque como que um animal vai gerar um filhote, sendo que não tem espaço para esse filhote morar? Então ele fica meio que esperto, digamos assim, e ele não gera esse filhote, tá? Então, a densidade populacional, a quantidade de outros seres vivos que habitam o mesmo local que ele, é um fator que vai limitar o crescimento. Porque a espécie vai crescendo e ocupando espaço, crescendo e ocupando espaço, crescendo e ocupando espaço. Chega um certo ponto que não tem mais espaço disponível para que ela ocupe, porque a densidade populacional está muito alta. E aí ela vai parar de acasalar. Porque não tem porquê, conforme eu citei, ela acasalar, sendo que não haverá espaço para o filhote dela morar. Então, para o crescimento por aí. Então, por exemplo, a densidade populacional é algo que vai limitar o crescimento de uma população, tá? Outra coisa, a interação, a competição entre eles. Tipo, um exemplo, tem uma determinada quantidade de águias e uma determinada quantidade de serpente. A águia e a serpente comem o coelho e o esquilo, por exemplo. A competição entre elas vai limitar o crescimento, porque, tipo, imagina, aquela águia, ela não está conseguindo comer todos os dias, ela está passando fome. Se não tem comida nem para ela, para que ela vai gerar um filhote que também precisa comer igual ela, que vai ser mais um indivíduo para competir com ela no ambiente por aquela comida? Porque na natureza os animais não têm essa relação de paternidade muito forte. Tipo, uma águia não é pensar, é meu filhinho, eu vou dividir a comida com ele. Cada águia que se vira, não importa quem é filho, quem é pai, quem é primo, irmão e etc. São cada um por si. Então, a competição entre as espécies faz com que haja uma parada no crescimento quando o animal percebe que ele está tendo dificuldade para se alimentar, que está gerando uma competição muito grande. Então, um exemplo, tem muita cobra no ambiente e muito gavião. Já não tem esquilo e coelho para todo mundo. Então, a cobra e o gavião não vão, né, gerar novos filhotes, porque elas sabem que já está rolando uma competição ampla ali e não tem mais alimento nem para elas, que dirá para mais um novo indivíduo. Então, elas param de acasalar. Então, a densidade e a competição faz com que haja um controle ali no crescimento populacional, né? De modo com que as espécies sempre moldem o seu crescimento conforme existir espaço no ambiente e existir alimento no ambiente. Se tiver muita competição e muita densidade, ela para de crescer porque não cabe mais novas
novos indivíduos dentro daquele organismo, dentro daquele ambiente, quer dizer, aquele ambiente já estaria saturado, no caso, e os animais conseguem perceber isso instintivamente, tá? E aqui, ó, nós temos um exemplo de uma curva de crescimento, ó. Olha aqui, ó. Isso é uma curva de crescimento do ambiente, tá? O A retrata aqui, ó, o número máximo de indivíduos que pode ter nesse ambiente. Então, o A mostra, tipo, o máximo, que seria o quê? A quantidade de alimento que tem disponível é até essa quantidade. A quantidade de espaço disponível é até essa quantidade. A quantidade de parceiros, etc. Tipo, o A é o número máximo que uma espécie pode atingir de indivíduos, porque além desse A, já vai haver problemas com alimentação, com espaço e etc, tá? O B é o potencial biótico, é a capacidade natural de crescimento. Quanto uma espécie poderia crescer? Ela poderia crescer até esse topo. Só que como o A é o máximo que vai ter disponível de comida, alimento, etc, ela só vai crescer até o A, tá? O C é o crescimento da população que se viu no ambiente. Então, o máximo que ela podia chegar era até aqui. Porém, ela só chegou até aqui, porque o A limitou o crescimento. Lembra que eu havia dito? E o D é a resistência ao meio. Quanto maior for a resistência ao meio, quanto mais o animal conseguir resistir à fome, seca, falta de espaço, etc., mais ele vai sobreviver e mais ele vai aumentar a sua população, tá? Então, vários animais ficam restritos a algumas características, né? Então, por exemplo, agora fatores abióticos, porque por enquanto eu falei só de fatores bióticos que limitavam o crescimento, como competição com outras espécies, competição com seres da mesma espécie, densidade, né? Porque quanto mais seres da minha espécie estiver ali, menos espaço vai ter para mim. Agora eu vou falar de fatores abióticos. Temperatura é um fator que limita o crescimento populacional, espaço, alimento, o clima, que tem a ver com a temperatura, a intensidade de luz, né? Porque, por exemplo, uma árvore depende, as plantas, de um modo geral, dependem de luz para crescer, porque elas fazem fotossíntese. Senão, supondo que um ambiente, eu tenho luz até aqui, daqui para cá, ó, é sombra. Aqui não vai crescer, porque sem luz ela não vai fazer fotossíntese, não vai se desenvolver. Então ele só vai crescer nessa faixa de luz, aqui que é escuro não vai crescer. A temperatura, um exemplo, insetos. Alguém já ouviu falar que não tem inseto no Polo Norte? Porque lá é frio, inseto depende de calor. Então não vai ter inseto, então só vai ter insetos na parte do Equador, né, próximo ao meio da Terra. Mas para os polos, que é mais frio, não tem inseto, porque inseto não sobrevive no frio. Cobra também é a mesma coisa. Alimento, né, porque depende da quantidade de energia disponível ali. Então, são vários fatores que vão podar o crescimento de uma espécie, porque se não houvessem isso, a espécie ia crescer absurdamente, igual os seres humanos mesmo. Por que o ser humano parou de procriar, né? Tipo, um exemplo. Antigamente, que se plantava e tal, que tinha menor população, todo mundo, as mulheres tinham 10 filhos, 8 filhos, 11 filhos, 15 filhos, etc. Aí depois começou a ter 4, 3, agora, tipo, os adultos agora têm um filho, 2, bem raro ter 3. Tem adulto que não tem nenhum filho, porque ele sabe que já não tem mais tanto espaço para morar, né? Tipo, eu moro num apartamento aqui com 2 quartos, pequeno. Como que eu vou ter, tipo, 10 filhos? Não tem espaço. Não caberia 10 crianças na minha casa. Então, isso limita o crescimento populacional, porque eu não vou fazer a população da Terra aumentar tendo um monte de filho, porque não tem espaço, não tem comida, não tem, enfim, vários fatores que limitam esse tipo de crescimento, tá bom? Então, lembra sempre disso, que uma espécie vai crescer até certo ponto, porque haverá um momento em que ela enfrentará barreiras bióticas ou abióticas que farão ela perceber que não cabe mais novos indivíduos naquele ambiente e farão ela parar de procriar, ok? Então eu gostaria que vocês fizessem, por favor, os exercícios da página 15 e 16, tá? Que aí eu vou estar corrigindo na próxima aula, tá bom? Então fiquem em paz aí, tá? Tamo junto e boa semana para vocês.